Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Como presidente do Supremo Tribunal Federal, alertei o presidente da República, em reunião realizada nesta Corte, durante as férias coletivas de julho, sobre os limites do exercício do direito da liberdade de expressão, bem como sobre o necessário e inegociável respeito entre os poderes para a harmonia institucional do país. Contudo, como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta Corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Além disso, Sua Excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O pressuposto do diálogo entre os poderes é o respeito mútuo entre as instituições e seus integrantes. Diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras, o que, infelizmente, não temos visto no cenário atual. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado democrático de direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Ele é o chefe da Polícia Federal. Está subordinado diretamente a ele, o diretor-geral da Polícia Federal. Relatório diante do nosso governo. Vamos acreditar na Polícia Federal ou no ministro Barroso? Por que o Barroso não quer lisura nas eleições? Por que o Barroso não quer o voto democrático? Por que não quer a contagem pública dos votos? O que está acertado para 2022? Nós sabemos o profundo amor e consideração que ele tem com Lula. É um direito dele. Agora, usar o poder da força para influenciar, não cabe a ninguém do Supremo tentar influenciar decisões do Parlamento. Se eu faço isso, eu estou em curso em crime de responsabilidade de acordo com o artigo 85 da Constituição. O que está acertado para o ano que vem? Isso nos deixa com dúvidas. Ficar ofendendo o Barroso, ficar ofendendo a Suprema Corte, ficar ofendendo as instituições, os sindicatos, os índios, os sem terra, os negros, as mulheres. É esse o papel dele. Então eu acho que, ao tomar essa decisão, acho que o Supremo Tribunal Eleitoral começa a fazer um processo de investigação para colocar as coisas no seu devido lugar. O seu Bolsonaro, quando ele foi eleito enganando a sociedade com fake news, ele foi eleito dizendo que ele queria governar o Brasil. E ele tem a obrigação de governar o país e parar de falar bobagem, porque ninguém suporta mais as cretinices que o Bolsonaro utiliza todo santo dia, inclusive com palavras chulas, ofendendo as pessoas. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai discutir a crise política no país, que alcançou talvez, nessa semana que passou, os seus níveis mais elevados desde o princípio do governo Bolsonaro. E olha que nós temos aí um governo que foi pródigo
em produzir crises, em produzir tensões, em produzir situações graves do ponto de vista das relações políticas e, em especial, no que se refere à relação entre os ramos de governo, entre os poderes de Estado. E esse nível muito alto de crise política foi alcançado pelo fato de que o presidente, depois de bravatear muito acerca de possíveis fraudes eleitorais, lançar dúvidas sobre as urnas eletrônicas, fazer ataques ao ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Supremo, que é, nesse momento, presidente do TSE, depois disso tudo, né, em vez de dar uma resposta conforme lhe havia sido solicitado pelo TSE, do ponto de vista do que seriam exatamente as fraudes, né, que problemas haveria, apresentar provas, o que ele fez foi uma live bizarra, daquelas lives de quinta-feira, mas essa aí talvez tenha atingido o grau máximo da bizarrice, em que ele levou ali algumas pessoas para tentar comprovar as suas teses, todas baseadas nas teorias da conspiração que circulam pela internet. O fato é que depois disso, na segunda-feira subsequente, o TSE se reuniu e, por unanimidade, decidiu abrir 2 inquéritos que atingem o presidente. Uma notícia crime que foi encaminhada ao Supremo, na verdade solicitou ao Supremo a abertura desse inquérito, relacionando o presidente Bolsonaro às fake news, e é um inquérito das fake news. Isso foi depois aceito pelo ministro Alexandre de Moraes. E na outra ponta, no âmbito eleitoral propriamente dito, um inquérito administrativo para investigar os ataques que o presidente faz ao processo eleitoral e o uso também abusivo da máquina pública para campanha antecipada, enfim, uma série de coisas aí relacionadas ao âmbito mais propriamente eleitoral. O fato é que isso colocou o presidente ainda mais na defensiva. Ele, como é do seu feitio, voltou ao ataque, falou que ninguém é mais macho do que ele, que vai brigar para que haja voto impresso e auditável, para usar a expressão que ele mesmo usa para falar disso, e voltou a atacar o Barroso, como se a decisão do TSE de iniciar esses inquéritos não houvesse sido unânime, tomada por todos os juízes do Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, o fato é que isso não é raio em céu azul, isso acontece num contexto muito mais amplo de crise no relacionamento das instituições, e para tentar entender tudo isso, eu convidei meu colega de Fundação Getúlio Vargas, o professor Oscar Vilhena Vieira, da Escola de Direito de São Paulo, né, a EDESP, da Fundação Getúlio Vargas, ou Direito de São Paulo agora, porque ele vai me corrigir daqui a pouco, né? As escolas aí tiveram um rebranding, a gente poderia dizer assim, tiveram uma certa mudança de nome e virou Direito de São Paulo, né? O Oscar, que é advogado, mas também é cientista político, tem mestrado, tem doutorado nessa área de ciência política, e eu peço para o Oscar, enfim, dando as boas-vindas a ele. Primeiro, obrigado, Oscar. Se você puder ajudar a gente a entender qual é o contexto, qual é o cenário que nos trouxe até essa situação que vemos agora e que a gente sabe causa muita ansiedade, porque além de tudo o presidente Bolsonaro ameaça com não ocorrer eleições ou jogar fora do que ele chama de 4 linhas da Constituição. Bem-vindo, Oscar. Bom, prazer enorme, Cláudio, estar aqui com você. É uma honra poder conversar. Você é o cientista político que eu leio sistematicamente, então me sinto até constrangido de ser entrevistado por você, porque na realidade devia ser o inverso, né? Eu é que te ouço, né, o tempo todo para tentar compreender aí como as questões políticas têm impactado o funcionamento das instituições, né, que é mais o meu campo, né? E eu te diria, antes de entrar especificamente vamos dizer, na borrasca dessa semana, né, de que a ideia de que as instituições brasileiras, elas por si são bem robustas, é uma ideia um pouco pobre a respeito do jogo político. Na realidade, as instituições elas são habitadas por pessoas, elas são ocupadas por pessoas. E no dia em que nós tivemos a eleição para o executivo, que é o centro das instituições políticas brasileiras, de uma figura hostil não só à democracia, mas sobretudo aos valores progressistas da Constituição de 1988, é evidente que nós entramos numa trepidação muito forte. Quer dizer, as instituições brasileiras estão submetidas, desde 2013, eu diria, mas a partir de 2018, a um teste de resiliência
que poucas instituições ao redor do mundo, quando submetidas a igual teste, resistem. Tá? Então, acho que isso nós temos que tomar como pano de fundo. Há uma ocupação cada vez mais perigosa das instituições, sob a liderança do presidente, que quer derrubá-las. Então, esse é o contexto. Tá? Bom, a questão que me parece muito relevante é que o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral no Brasil, elas têm uma proeminência em relação a justiças e a sistemas de justiça em outros países. Isso se dá por um conjunto enorme de motivos, a Constituição é muito grande, as competências do Supremo são superlativas, né? Ele foi sendo testado ao longo de 30 anos, ele ocupou um lugar muito grande. Aparentemente, né, há uma correlação entre sistemas que se fragilizam, com alta fragmentação partidária, há uma dificuldade de tomar certas decisões e, portanto, há uma transferência de responsabilidade para o Supremo. Então, o que eu diria é o seguinte: o Supremo é proeminente, a gente pode gostar ou não gostar disso, pode ser contra ou a favor. O fato é que ele é um ator central. E como um ator central que tem se demonstrado talvez o mais relevante na contenção dos atos de arbítrio do presidente da República e também na irracionalidade do enfrentamento da pandemia, ele se torna um alvo sistemático do presidente. O ataque do presidente ao Supremo não é um ataque aleatório, é um ataque dirigido a uma instância que tenha demonstrado uma capacidade de contenção, não de contenção de tudo, mas de contenção de algumas investidas contra os princípios democráticos. Né? E, evidentemente, o TSE, que é um órgão, vamos dizer, irmão do Supremo, porque uma parte dos ministros do TSE é composta por ministros do Supremo, tá? Como nós sabemos, outra parte por ministro do STJ, uma parte por advogados que compõem o TSE, ele tem um papel também que em poucos países é dado à justiça, que é a de acompanhamento do processo eleitoral. E demonstrou ao longo desses 30 anos uma capacidade, eu diria, muito importante de manter a integridade das eleições no Brasil. Comparativamente a outros países, inclusive aos Estados Unidos, as eleições brasileiras são muito mais precisas, eficientes e limpas. Tá? E, nesse sentido, o presidente da República, na medida em que vê declinar a sua chance de vitória eleitoral, ele vai e ataca de maneira sistemática, seja o Supremo, seja a eleição, e o Tribunal Superior Eleitoral, que fiscaliza a eleição. Então, esse é o contexto, ao meu ver, que gerou essa inflamação nessa semana. Agora, há um detalhe, né? Porque muitos vão falar, mas pode o Supremo fazer o que fez? Pode o TSE? É função de tribunais iniciar inquéritos? Nesse caso, Cláudio, é interessante notar, não é tradicional. Não é tradicional, muito embora o regimento do Supremo Tribunal Federal traga uma hipótese. Crimes cometidos na instância do Supremo Tribunal Federal podem gerar uma abertura de inquérito. Né? Administrativo, nesse caso? Não, no Supremo Tribunal Federal são inquéritos, né, para apuração de crimes. Tá? Perfeito. Então, foi com base nisso que foram abertos o inquérito da fake news e o inquérito sobre ataque às instituições democráticas, ou seja, aquele quando o presidente Bolsonaro foi para a frente dos quartéis e incitou as classes armadas contra o Congresso Supremo, lá em 2020. Né? Então, aquilo que gerou uma enorme repercussão no campo jurídico, né? Será que poderia o presidente Toffoli ter aberto aquele inquérito, ter aberto? O que o regimento fala são crimes cometidos dentro do Supremo Tribunal Federal, nas premissas do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas são crimes eletrônicos que ocorreram, será que dentro, será que fora? Então, tudo isso é heterodoxo, né? Mas o fato é que o presidente do tribunal abriu aqueles inquéritos, o pleno do Supremo depois referendou
ainda que houvessem críticas. Eles determinaram que o procurador-geral fosse chamado, o procurador-geral foi chamado, passou a compor, então, o polo acusatório, né, de muito contragosto, mas passou a compor o polo acusatório. Então, nós temos 2 inquéritos hoje do Supremo Tribunal Federal, e depois teve um terceiro que diz respeito à prevaricação do presidente, no caso de não levar a cabo uma investigação sobre a compra de vacinas. Então, são 3 inquéritos onde o presidente está sendo investigado. Tá? Bom, o Tribunal Superior Eleitoral, ao detectar esse conjunto de atos do presidente da República atacando as eleições, atacando o tribunal, ele noticiou ao Supremo, olha, tem mais aqui uma notícia de um crime que eventualmente está sendo praticado. Encaminhou o Supremo e isso caiu para o ministro Alexandre de Moraes. Então, a primeira questão, TSE faz uma notícia-crime, ele não abre um inquérito, ele faz, tem uma notícia... Ele pede, né, que seja aberto um inquérito, né? Ele informa ao ministro Alexandre, ao Supremo, olha, tem aqui mais uma notícia-crime, tá? Eu peço que vocês avaliem. E o Supremo vai transformar. Olha, sim, tem o ministro Alexandre de Moraes, está apurando, tem 3 inquéritos lá, 2 dizem respeito a essa mesma tipo de conduta, o mesmo modus operandi, fake news, ataques às instituições somados a mecanismos de difusão e distribuição de informação falsa. Então, jogaram para lá, o ministro Alexandre de Moraes incorporou, então ele está investigando. Ele não abriu um outro, mas no bojo desses 2 inquéritos, ele também está investigando o presidente da República. Tá? Então, isto é por crime. Que crime? Eu já desculpa, eu estou falando muito, né? Mas tá bom, porque a gente precisa entender esse contexto todo, que não é tão simples, né? Tá, então, no Supremo é crime comum, um conjunto de crimes que dizem respeito à formação de organização criminosa, a injúrias, difamações, etc., mas crimes também de segurança nacional, que dizem respeito à desestabilização das instituições democráticas. Muito embora nós estejamos ainda, por alguns dias, sob o vigor da Lei de Segurança Nacional, de 1984, esta lei foi reformada na transição e ela traz dispositivos muito importantes de defesa das instituições democráticas. Tá? Então, a gente tem... E aí, Cláudio, que a gente tem que fazer uma distinção. Eu acho que tem algumas coisas que o presidente Bolsonaro não comete crime. Falar, o ministro não vale nada, não é crime, isso é uma opinião como você tem, eu tenho e todo mundo tem sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A outra coisa é, na posição de presidente da República, incitar as Forças Armadas para desestabilizar o Congresso ou o Supremo. Isso é grave. Ou incitar violência contra os ministros, ou ameaçar, ao crime de ameaça, né? Então, aí é uma coisa grave. Então, isto está no Supremo. Quem que pode transformar isto em processo? Né? Sair de uma investigação para o Procurador-Geral da República. Então, aí nós temos um problema. Tá? Então, vamos mudar para o TSE. No TSE, há uma situação curiosa, que é, o TSE pode iniciar inquéritos, o regimento é omisso, e diz que, quando ele for omisso, prevalece o regimento do Supremo. O regimento do Supremo, como a gente já viu, permite a instauração de inquérito. Então, é com base nisto que o Corregedor-Geral do TSE abre um inquérito aí de natureza administrativa. Isso é importante. Por quê? Porque não vai bater no Procurador-Geral da República. É um inquérito administrativo para apurar violações ao Código Eleitoral. Tá? E qual pode ser a consequência disso? Punições eleitorais, entre elas a impossibilidade de você concorrer a um mandato eletivo. Então, o presidente passa a estar hoje sob investigações criminais no Supremo e sobre uma investigação administrativa no TSE. No Supremo, para que isso vá à frente, é necessário que o Procurador-Geral da República se entusiasme, e 2, que a Câmara dos Deputados aprove a eventual prosseguimento desses processos. Agora,
No âmbito do Tribunal Eleitoral, de uma sanção administrativa, político-administrativa, nós não temos essas duas barreiras. Tá? Então, isso é eu diria, uma espada importante sobre o pescoço do presidente. E é preciso que o Ministério Público Eleitoral esteja de acordo com o encaminhamento de algum tipo de sanção no âmbito eleitoral contra o presidente, ou o próprio tribunal de ofício pode encaminhar isso? Não, sempre você vai ter, né, um direito de defesa, o presidente vai se instaurar um contraditório. Né? O titular do Ministério Público no Tribunal Eleitoral tem sido muito, vamos dizer, compromissado com a sua missão. Tá? Então, eu não vejo problema. Sim, tem que passar pelo Ministério Público Federal, né? Mas nós temos ali um procurador da República que tem cumprido a sua missão com muita intensidade. Então, eu não temo que haja uma omissão por parte do Ministério Público Federal lá. E não há nada que o Procurador-Geral da República, no caso aí Augusto Aras, que, enfim, a gente sabe que tem uma boa vontade muito grande com o presidente da República, não há nada que ele possa fazer para impedir esse processo, né? Não, porque também é mandatado, né, e ele não pode ser retirado, a não ser que cometa alguma falta muito grave, etc. Então, a tendência é que esse é o promotor natural do caso. Né? Ele que vai tocar esse caso. Agora, no caso do Supremo, que abriu esses inquéritos de ofício também, né, internamente, esses criminais no âmbito do Supremo contra o presidente, será que a gente teria necessidade disso fosse o Procurador-Geral da República mais ativo, né, ou pelo menos mais independente? Eu penso que um desses, inclusive, ainda começou no tempo da procuradora Raquel Dodge, né, se eu não estou enganado, e aí depois é que vem o Augusto Aras, e aí, enfim, tem uma postura de muita leniência com o presidente. Mas talvez o Supremo não esteja sendo ativo bastante, não tanto pelo poder legislativo, a gente fala que muitas vezes o judiciário começa a agir, ou os atores do sistema de justiça começam a agir, quando os atores do sistema político representativo não fazem aquilo que, enfim, se espera que eles façam, o que para que existe uma demanda social grande que seja feito. E aí vem o Supremo, ou vem outros órgãos do judiciário, ou mesmo do Ministério Público, e agem. Agora, nesse caso em particular, né, dos crimes aí que vão sendo cometidos, a gente tem aquela pilha de impeachments contra o presidente na Câmara, enfim, mas o próprio PGR falou há um tempo atrás que investigar o presidente não é problema dele, é problema do Legislativo, né? Mas a gente também tem uma série de outros temas que, enfim, não estão necessariamente relacionados aos pedidos de impeachment, que também pediriam a ação dele. Se ele não age o próprio Supremo. Né? E aí eu te pergunto, né, se é isso mesmo, e acrescento só uma segunda questão, né, para pensar nisso. Já que esse processo de investigação, né, relativo às fake news e aos atos antidemocráticos, ele começa dentro do próprio Supremo. Nesse caso, o juiz que iniciou o processo, que preside o processo, ele vira meio que um juiz de instrução, e aí ele estaria, digamos, impedido de julgar, ele pode só conduzir o processo? Como é que isso funciona, Oscar, por favor? Olha, boa pergunta, como é que isso funciona, né? Olha, Cláudio, o que você está apontando, e eu concordo integralmente, é que nós estamos submetidos a uma situação de muito desajuste institucional. As instituições têm certas regras para lidar com situações ordinárias que acontecem no dia a dia da política, e a gente fica muito indiferente quando tudo acontece bem, mas na realidade é um milagre que tudo ocorra bem, porque são atores autointeressados, buscam maximizar o seu poder, né, e as instituições vão canalizando essa disputa política de forma pacífica. E eu estou vendo aí o Norberto Bobbio colado na sua parede, que é meu ídolo. É ele mesmo, meu também. Mas são as regras do jogo. Né? As regras do jogo, a democracia não está sendo disputada, né? Agora que nós estamos vendo as Olimpíadas, entre um bando de jovens, skatistas, um animado com sucesso alheio. O jogo da política é um jogo competitivo, bruto,
onde pessoas que discordam profundamente umas das outras têm canalizado essa disputa por intermédio do processo eleitoral e regido o exercício do poder por parte da Constituição. É isso que o velho Bobbio nos ensinava. Essas são as regras do jogo. Né? Ora, quando um começa a não agir em conformidade com as expectativas institucionais estabelecidas pelas regras do jogo, né, o risco é que nós comecemos a entrar num certo ciclo de retaliações institucionais. Eu acho que é isso que vem acontecendo no Brasil há um bom tempo. Quer dizer, não é de agora. Tá? Desde o momento em que se contesta a eleição de 2014 por parte do Aécio Neves, você tem uma reação bastante negativa de alguém que não aceita as regras do jogo. Né? Isso desestabiliza. Mas também pode, mas também prometeu fazer o diabo para ganhar a eleição. Então, nós podemos puxar esse novelo até onde cada um ideologicamente quiser puxar. Mas o importante é que nós passamos a viver muita instabilidade. Né? E, nesse sentido, você tem, né, que algumas instâncias importantíssimas de checagem no sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, né, que é o processo de impeachment do lado e o processo criminal de outro, né, você tem duas figuras centrais, o presidente da Câmara e o procurador-geral da República, né, que, em qualquer sistema político, o executivo busca trazer alguém que tenha algum tipo de aliança. Ninguém elege um presidente da Câmara que odeia, a não ser que erre, como a Dilma. Tá? Então, ou como o Severino lá atrás, né? Exatamente, mas você vai tentar fazer o presidente da Câmara. Então, jogo jogado. Né? O fato é que na primeira parte do mandato do presidente Bolsonaro, ele não conseguiu eleger a pessoa que ele queria. E foi o Rodrigo Maia, que segurou muita coisa importante do ponto de vista do pacote de medidas autoritárias propostas pelo governo, mas não tocou o processo de impeachment adiante, muito embora houvesse fundamento para isso. Né? Acho que ele irá se arrepender, se não se arrependeu até agora. Né? Agora, o presidente Lira, sim, tem muita afinidade com o presidente Bolsonaro, né? Há sempre uma discussão, e você melhor do que eu vai poder dizer isso, se quem cooptou o Centrão foi o Bolsonaro, ou se foi o Bolsonaro que cooptou o Centrão, mas o fato é que passa a ter uma esfera comum entre os dois. Eles estão afinados em muitas pautas. Né? O que, ao meu ver, aconteceu foi que o Bolsonaro conseguiu, através dessa aproximação do Centrão, que você vai nos explicar melhor do que outros, um escudo anti-impeachment. Esse é o ponto. Tá? Eu não acredito que a pauta bolsonarista passe toda pelo Congresso. Não é isso. Ele não conseguiu. Meu amigo Rubens Gleiser falou outro dia, eu achei muito correto, não há uma coalizão de governo. Perfeito, não é para governar. Não é para governar. É defensiva, uma coalizão, né? Defensiva, anti-impeachment. Então, perfeito. Talvez ele consiga sobreviver ao impeachment. Então, a gente vê uma falha institucional. Não pode este poder ser conferido a apenas uma pessoa, que é o presidente da Câmara. Esse poder de vetar ou não vetar o procedimento do processo de impeachment. Tinha que ser algo colegiado. Tá? Bom, o Rafael Maffei comenta, né, ele soltou o livro agora, né, sobre esse tema, que inclusive, a rigor, isso é uma omissão regimental. Né? Não seria competência do presidente da Câmara segurar como está segurando. A questão é que, digamos, foi se construindo essa prática, muito mais do que algo por determinação da letra da lei. Por exemplo, o professor Fábio Comparato, que é meu colega na Comissão Ares, ele tem dito, não é aceitável num sistema republicano que a decisão de uma autoridade não possa ser contrastável colegiadamente. Portanto, né, o presidente da Câmara está violando a Constituição, os princípios da Constituição. Eu acho que ele tem toda a razão. O que ele deveria fazer existem os requisitos formais, encaminha para a comissão especial. A comissão especial vai tomar uma decisão. Um órgão colegiado. Segue, né? É o órgão colegiado. Então, eu acho que a gente está vendo aí, realmente é uma zona cinzenta,
E o Lira está se aproveitando dessa zona cinzenta. E como não há uma maioria de 2/3 também na Câmara, não adianta ficar fazendo muita espuma, porque se for também é muito possível que ele não seja autorizado, né? Então, isso aconteceu. Do outro lado, há um problema do Ministério Público, do desenho do Ministério Público também, né? Que isso já foi detectado há muito tempo, né? Que é quando o Ministério Público se omite de levar a cabo uma investigação e, sobretudo, um processo, né? Se nós levarmos a sério o mandato do Ministério Público, ele é pró-sociedade, em dúvida, pró-sociedade, né? Por que o promotor, muitas vezes, é criticado pelo advogado? Ele processou indevidamente, porque, na dúvida, ele tem que processar. Quem tem que absolver na dúvida é o juiz. Se houver dúvida, eu mantenho a absolvição. Mas o promotor, não, ele deve fazer. Né? E é por isso que é tão perigoso quando o juiz se mancomuna com o promotor, né? Isto é um terceiro problema que você também já anotou, que a gente vai falar ali quando chegar no caso dos inquéritos presididos pelo Alexandre Moraes. Então, eu acho que nós, pelo menos para nós que adoramos instituições, não dá mais para dar tanto poderes tão importantes a figuras individuais que, se não agirem de acordo com os seus mandatos institucionais, ele breca o sistema. Né? Então, a gente vê que tem uma falha e essa falha é uma falha grave. Ora, esta falha é que está se buscando contornar dentro do aparato judicial. No fundo, é isso. O que o Supremo está tentando fazer é contornar algo que deveria estar sendo processado dentro dos órgãos de investigação, seja a Câmara, seja o Ministério Público. Né? Isso não é ortodoxo. Isto tem uma ligeira abertura legal através do regimento interno do Supremo e é um sinal dos nossos tempos de disfuncionalidade institucional. Né? Ora, o Alexandre Moraes, vou responder uma pergunta sua de modo objetivo. Né? Sim, no Brasil nós temos um sistema onde é ruim, porque o juiz que acompanha o inquérito, vamos pegar o caso lá da Lava Jato, né? O juiz Moro, ele fez o que todo juiz faz no Brasil. Né? Tem um inquérito, o delegado presta contas ao juiz. Olha, posso fazer uma busca e apreensão? Tem um juiz que diz. Isso é o chamado juízo de instrução. Tá? Então, isso é normal, é o dia a dia da magistratura. Tá? E depois esse juiz vai julgar aquele processo que eventualmente surge de um inquérito. Isso é ruim. O modelo brasileiro é ruim desde a sua origem, isso não foi inventado na Lava Jato. Né? Evidentemente que, se a gente quisesse ser mais purista, se esse inquérito hoje, que tem a condução feita pelo ministro Alexandre Moraes, chegar a algum ponto, né, e houver a denúncia por parte do Procurador-Geral da República, evidente que seria muito positivo que ele não participasse do julgamento, porque senão ocorre o que aconteceu no julgamento da Lava Jato. Quer dizer, o juiz ele se envolve tanto que ele se torna parte da investigação. E aí não dá para ser juiz propriamente, a não ser que fosse um juiz de instrução, né? Tanto que essa discussão até sobre a criação de juiz de instrução veio muito na esteira da Lava Jato, né? Você veja, não é que a gente não tenha experiência. Aqui em São Paulo, até por uma questão gerencial, há mais de 2 décadas, você criou, tá, um setor do Tribunal de Justiça de São Paulo que, na capital, acompanha todos os inquéritos. Então, se você tiver um inquérito de homicídio, né, enquanto ele vai sendo conduzido pela autoridade policial, presta-se conta a um juiz, que é o juiz de instrução. Quando ele se torna uma denúncia, vai lá para o júri, e aí é outro juiz que vai julgar. Então, São Paulo tem isso já há muitos anos, né? São Paulo capital. Né? Então, funciona melhor. É isto que se quer fazer no Brasil todo e com, infelizmente, resistência por parte do próprio judiciário. Né? Mas é separar, como na Europa. Um juiz acompanha a instrução, outro juiz julga. Aliás, é interessante, né? Essa mescla de funções, ela também, de alguma forma, ocorre em outro nível, né? Mas na própria justiça eleitoral, né?
Porque a Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que atua, digamos, na adjudicação de eventuais contenciosos eleitorais, né, partidários, etc., ela é também um órgão administrativo, operacional, para organizar as eleições. Né? E normativo. E aí como? E normativo. E normativo. Ela faz... Porque como você só pode legislar sobre direito eleitoral um ano antes da eleição, Isso. E surgem muitas questões, o tribunal faz medidas normativas. Então, ele legisla, ele administra e ele julga. Exato. É complicado. E eu estou pensando até nessa situação que o ministro Luiz Roberto Barroso acabou se metendo. Porque existe esse ataque do presidente ao processo eletrônico de votação, à lisura das eleições, e ele, não apenas como um juiz de uma corte que pode julgar depois se houve algum tipo de problema, mas como o gestor da organização eleitoral que nós temos no Brasil, que é judicial, ele precisa defender de alguma maneira o seu órgão, né? Ao defender o seu órgão, a organização que ele preside também do ponto de vista operacional, e aí eu não estou entrando na questão judicial, né, mas estou pensando na questão da organização do processo eleitoral, da lisura do pleito, enfim, que tudo ocorra bem, inclusive do ponto de vista da logística. Eu vi esses dias o ministro Barroso apontando que um dos problemas de ter voto impresso é um problema de logística, você carregar aquele monte de papel de um lado para o outro. Então, ou seja, ele acaba ficando numa situação ambivalente, né, desse ponto de vista. Veja, olha, então, mais uma vez eu apelo para você está sendo muito gentil de fazer perguntas que você já sabe as respostas. Mas, veja, em outros países, né, Cláudio, sempre a grama do vizinho parece melhor, né? Mas quando quem regula as eleições e implementa são, por exemplo, as assembleias legislativas, como nos Estados Unidos. Basicamente, é o próprio legislador, às vezes em alguns estados... É um desastre. É pior, né? É muito pior. Então, melhor deixar assim. Às vezes você tem uma comissão independente, né? O México tem uma tradição nesse sentido. Enfim, também tem os seus problemas. O Brasil criou aí no período Vargas essa estrutura que eu acho que, comparativamente a outros países, é muito positiva. Eu acho que nós estamos na frente de outros países. Tem defeitos, mas é melhor do que a grama dos vizinhos. Tá? Quem não tem defeitos, né? Quem não tem defeitos. Agora, eu acho que a questão é como a gente aperfeiçoa. Nós, aqui no nosso bate-papo, a gente falou, olha, ter o Ministério Público, a força que tem no Brasil, é muito bom, mas tem defeitos. Nós estamos detectando um agora. Tá? Ter um Supremo poderoso é bom, mas também tem defeitos. Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que... Eu gosto muito dessa ideia de reformas incrementais que vão aperfeiçoando as instituições. Não, eu também. Aliás, quanto a isso, um aspecto interessante é esse, não só do Ministério Público muito forte, que nós temos, independente, não é vinculado nem ao Executivo, nem ao Judiciário, diria até que talvez a gente possa considerá-lo, num certo sentido, um quarto poder de Estado, dada essa grande independência, mas a gente tem essa situação hoje do PGR absolutamente alinhado ao presidente da República, que vira um problema, porque ele não age, ou quando age inclusive para proteger o presidente, mesmo quando haveria motivo para ele, sendo titular da ação penal contra o presidente, dar seguimento às coisas, mas ele não faz isso. E aí entra toda a discussão sobre a maneira como o PGR é nomeado. Né? A gente vê que a associação, né, do Ministério Público tem feito aí periodicamente aquela consulta aos seus filiados, mas é uma consulta informal, num certo sentido, já que não existe previsão legal para isso. Dali ela tira uma lista tríplice, presidentes ali, enfim, do Lula para frente, inclusive o próprio Temer, sempre escolheram alguém dentro da lista tríplice, ainda que não sendo o primeiro, pelo menos o segundo, que foi o caso da Raquel Dodge, escolhida pelo Michel Temer. Só que aí vem o Bolsonaro, né? E como tinha feito o Fernando Henrique lá atrás, ele pinça alguém de fora da lista tríplice. O que ele pode fazer é perfeitamente legal, mas aí a gente vê uma situação dessas, né, de um PGR que simplesmente, podemos assim dizer, não cumpre o que se espera do seu papel institucional. E aí, discutindo há um tempo atrás com dois colegas aqui também, né, com o Fábio Kersh e a Marjorie Marona, que também estudam esse tema, falei, mas tá pior do que era, é melhor talvez alguém da lista tríplice. Ela falou, mas a corporação captura, que acho que é uma preocupação muito pertinente que eles têm. Né? Esse problema do chefe do Ministério Público virar um representante corporativo. Sindical. Mas aí a gente fica... sindical.
A gente fica talvez no pior dos mundos, porque de um lado eu tenho uma captura corporativa, de outro lado eu tenho uma coisa que eu particularmente acho que é pior do que a captura corporativa, que é essa captura pelo executivo. Porque a outra, com todos os seus problemas, pelo menos do ponto de vista da ação externa, mesmo abusando muitas vezes das suas prerrogativas, pelo menos ele cumpre uma função de freio, que a gente hoje não tem. Dá para a gente pensar em alguma solução que não seja nem a captura corporativa, nem a captura pelo executivo? Então, veja, mais uma vez, vamos lá. O promotor, o procurador-geral, né, se pega na Inglaterra, ele é o promotor da coroa. Né? Ele é indicado pelo governo. Né? Nos Estados Unidos, ele é o ministro da Justiça, é o Attorney General. Né? Ele é um funcionário do presidente da República, é um assessor do presidente. Os modelos não são muito bons. Tá? Quer dizer, como é que, na realidade, o promotor, ele, em alguma medida, encabeça a política criminal do país. Tá? Ele que vai dizer como é que eu disponho dos meus recursos para perseguir crimes. Tá? E, portanto, tem que ter algum tipo de controle democrático, né? E do controle democrático é a indicação do chefe. Né? Mas, evidentemente, isso parte do pressuposto que o chefe não cometesse crimes. Né? Ora, quando o chefe comete crimes, que é muito comum em qualquer país do mundo... E muitas vezes muitos crimes, né? Muitos crimes, isso se torna difícil. Tá? Bom, eu gosto de um modelo, Cláudio, que é o seguinte: mantém-se como está, tá? Mas quando há uma notícia-crime relativa ao membro do alto escalão executivo, presidente ou dos seus ministros, o Congresso nomeia um promotor especial para investigar aquilo. Tá? Então, no caso americano, onde o procurador-geral tem muito pouca liberdade, ele está submetido ao presidente da República, né? Então, Clinton, nós assistimos isso, Nixon, nós assistimos isso, o Congresso nomeia um promotor e esse promotor tem amplos poderes para fazer, né, uma investigação. Então, é uma espécie de CPI, só que uma CPI liderada por um profissional. Tudo bem, o Congresso está respaldando, são os poderes investigatórios do Congresso, mas com alguém com muito poder e competência técnica para buscar aquela investigação. Que adentra o âmbito judicial, né? Eu gosto muito desse modelo, porque você não cria... veja, quem guarda o guardião, né? Então, é uma coisa infinita. Então, o que você tem que criar são mecanismos paralelos pelo qual um não está funcionando, o outro entra em jogo. Tá? Então, eu acho que isso seria. Agora, para ficar aí na discussão brasileira, entre o presidente poder escolher qualquer um e ele escolher dentro de uma lista, eu prefiro a escolha dentro de uma lista. Né? Você falou, o Fernando Henrique não teve essa situação porque não havia lista ainda no governo do Fernando Henrique. Ele foi lá e escolheu alguém que era compatível, no caso, o seu vice-presidente da República, que era um homem, Marco Maciel, muito hábil. Olha, tem um procurador-geral da República, um procurador da República ali que é muito bom, fez Yale, um cara espetacular, e era realmente muito gentil, mas particularmente gentil com o presidente. Né? Agora, era a competência dele escolher, né? Como foi competência do presidente Lula, só que com um viés mais corporativo aceitou, né, uma demanda corporativa de escolher entre aqueles que fossem listados pela classe. Né? Eu acho que isso no contexto brasileiro, é uma boa, deveria ser transformado em norma constitucional. Agora, não vejo outra alternativa senão a possibilidade de que, havendo conflito de interesse, o Congresso, em termos da CPI, com minoria do Congresso, possa suscitar a necessidade de convocação de um promotor independente para lidar esses casos. Eu acho que isso resolveria, em grande medida, o problema brasileiro. E aí tanto faz, no fim das contas, a questão, digamos, de ser ou não ser da lista, né, desse ponto de vista. Tanto faz. E a outra coisa é que você tem o Conselho do Ministério Público pode derrubar a decisão do Procurador-Geral. Talvez seja a melhor solução, né? Sim, mas aí também é corporativo. Corporativo, é verdade. Eu gosto de ter vários mecanismos ao mesmo tempo. Sim, vamos dar ao Conselho Superior a possibilidade de se contrapor ao Procurador-Geral,
e, ao mesmo tempo, vamos dar ao Congresso Nacional a possibilidade de nomeação de um procurador independente, né? E é assim que eu acho que ninguém teria um monopólio para poder sentar em cima de alguma coisa. Já que hoje, no fim das contas, a gente não tem não só nenhuma das duas, né? Como essa solução alternativa ainda que oficiosa, que se adotou ao longo do tempo, da lista escolhida pela associação, além de tudo é uma associação que, digamos, é dos procuradores nacionais da República, né? Especificamente de um grupo dentro do Ministério Público Federal, né? E isso, veja, enfim, acho que nós dois coincidimos nisso, somos muito pouco corporativistas, sabemos o problema do corporativismo no Brasil, porque isso vai gerar a situação de que a Polícia Federal também vai querer, os auditores da Receita também vão querer, e aí você não tem mais um governo democrático funcionando. Não importa muito se você elege A ou B para mudar as políticas, porque, na realidade, são as corporações que dominam o modo pelo qual implementam os seus mandatos, né? Então, eu tenho um pouco de incômodo com isso. Agora, acho que é melhor, vamos dizer, é menos pior do que no caso do Procurador-Geral da República, onde ele tem um mandato que inclui a possibilidade de investigar o próprio presidente, que seja o presidente a nomeá-lo. Né? Outro defeitinho paralelo que a gente foi notar no Brasil, né, do sistema de nomeação dos ministros supremos, que também não é ruim, é muito bom, grande parte dos presidencialismos no mundo usam esse. Agora, o fato dos senadores serem julgados pelo Supremo muda um pouco. Por quê? Porque eles elegem, eles que vão fazer a sabatina sobre um futuro juiz que irá julgá-los. Então, é por isso que no Brasil também as sabatinas são predominantemente simpáticas. Você não vai querer comprar briga com aquele que tem lá um processo, vai eventualmente julgar um processo contra você, né? Sim. Agora, nos outros exemplos que você deu, né, das outras corporações, Polícia Federal, procuradores da Fazenda, a gente está falando aí também de corporações que, de alguma forma, são subordinadas ao Poder Executivo, né? Enquanto que no Ministério Público, essa subordinação não existe, né? E aí a gente, digamos, tiraria a autoridade do Poder Executivo de gerir um órgão sob a sua jurisdição. Embora a gente veja agora, por exemplo, o problema que é esse uso, ou pelo menos isso que parece ser uma tentativa de uso, da Polícia Federal pelo presidente. A gente viu até a Polícia Federal abrindo inquérito contra a CPI. Né? E aí a coisa vai ficando muito estranha, né? Vai ficando estranho. Evidente, é o que a gente falou. Você desenha as instituições para uma situação de certa normalidade, onde as pessoas têm uma certa reverência a regras do jogo. Agora, quando tem alguém que realmente não tem nenhuma reverência a isso, ele usa as regras do jogo de uma maneira inaceitável do ponto de vista ético. Tá? Então, ele vai nomear reitores, não pela sua qualificação científica, mas porque eles perseguem outros professores que eventualmente falem mal do governo. Ele vai nomear o presidente de uma instituição de pesquisa, seja o IBGE, o IPEA, não estou falando agora do caso concreto, né? Não porque saibam fazer pesquisa, mas porque estão afinados com a sua agenda. Então, você começa a distorcer, né, a função. É muito importante, Cláudio, eu acho que nessa discussão sobre instituições, né, no Brasil, estão funcionando bem, não estão funcionando bem, é evidente que elas estão funcionando mal, tá? Mas o modo como, ao nomear uma pessoa que é contraposta ao mandato institucional de uma instituição, ela neutraliza o funcionamento da instituição. Vamos pegar o IBAMA. Né? Eu não posso nomear quem eu quero para o IBAMA. Eu tenho que nomear alguém que seja compatível com aquilo que a lei que criou o IBAMA diz para que serve o IBAMA. Se a função do IBAMA é fiscalizar as violações contra o meio ambiente, eu preciso ter alguém qualificado para fazer isso e afinado com isso. Se eu ponho alguém que é a favor da devastação, eu estou agindo contra a lei. Então, também, isso é uma ideia muito primária de que o presidente pode nomear quem ele quer. Ele não pode nomear um racista para ser o responsável por uma fundação voltada a combater a discriminação racial. Né? Então, um pouco do que a gente está assistindo é uma tentativa de ocupação das instituições. Como ele não tem maioria para alterar grandes leis, que não pode acabar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode acabar
com a legislação ambiental, não pode acabar com... É você nomear pessoas para órgãos de maneira que elas neutralizem ao máximo o potencial dessas normas. Né? Esse é um pouco o processo que a gente vem assistindo. Agora, isso vai, primeiro, acho que corroendo o próprio funcionamento da democracia, né? Por isso que hoje a gente tem tantos receios, né, em relação ao que nos espera daqui até o ano que vem. Eu, quando escuto as pessoas falando, mas vai ter um golpe, né? Porque o presidente Bolsonaro é alguém claramente com vocação autoritária, é cercado de outros que têm essa mesma vocação, e diria, para ele, acho que um golpe não é exatamente um problema, né? Sendo a seu favor, evidentemente. Se fosse contra ele, eu imagino que ele não gostaria muito. Mas a outra coisa é ter condições não só subjetivas, para usar uma velha dicotomia aí, mas objetivas, né, de realizar um golpe. Afinal de contas, nós temos um empresariado que, até pelo manifesto que saiu nessa semana em favor das eleições e da democracia, nós temos um monte de empresários importantes signatários, ou seja, no meio empresarial não existe apoio a uma ruptura desse tipo, como por exemplo havia em 64. Na grande imprensa, na maior parte dos grandes veículos de imprensa, também não há apoio a algo desse tipo, como havia também em 64. Não existe apoio no Congresso para um golpe, até onde a gente percebe, ainda que o Centrão, né, que tem lá uma maioria ou algo perto disso no Congresso, apoie o presidente. Não queria que eles apoiem o presidente na eventualidade de um golpe, porque de uma forma ou de outra eles disputam eleições e não lhes interessa necessariamente concentrar tanto poder assim nas mãos do executivo, ao ponto até de correr o risco de perder a chance de continuar disputando eleições. E mesmo no cenário internacional, né, os Estados Unidos apoiaram lá o golpe de 64, não creio que apoiariam algo assim. O entorno também não é favorável. Ou seja, mudaram muito as condições. Agora, a despeito disso tudo, o fato é, a gente tem uma democracia sob estresse constante e a própria crença das pessoas nas instituições vai sendo minada. Pesquisas aí mostraram recentemente que as pessoas já estão duvidando mais da urna eletrônica do que duvidavam no passado. Parece uma coisa similar ao que ocorreu com a vacina, né? O governo atacou tanto as vacinas que caiu a crença nas vacinas. Aí, com o tempo, voltaram a acreditar nas vacinas, porque perceberam que é a melhor solução. Mas com as urnas, essa retomada ainda não aconteceu, né? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você está fazendo um quadro muito, muito interessante, né? Que é esse. Os elementos externos a uma eventual sedução das Forças Armadas para bancar o golpe não estão presentes, né? Esse manifesto do PIB brasileiro, que alguns professores foram convidados, entre eles você e eu, para assinar, né? É uma demonstração, olha, o empresariado consistente brasileiro, de vanguarda brasileiro e poderoso brasileiro não está a favor desse negócio, né? Eu participei ontem ontem, quarta-feira, só para falar, a gente está gravando isso na quinta-feira, dia 5. Desculpa. Não tem problema. De uma reunião que era OAB, CNBB, né, ABI, a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, Comissão ADES, de respaldo às decisões do TSE e do Supremo. Né? Veja, OAB e CNBB, lá em 1964, não estavam nessa posição, né, de guardiões da democracia. Né? Então, nós temos, sim, uma situação onde a sociedade civil, o meio empresarial, mesmo certos setores religiosos estão muito claramente preocupados. Então, e o contexto internacional também não é favorável após a eleição do Biden a qualquer tipo de golpe no Brasil. Então, os militares, evidentemente, teriam que vamos dizer, ser de um grau de responsabilidade venezuelano para entrar nessa brincadeira. Quer dizer, é o que aconteceu na Venezuela. Né? Então, aí eu acho que a gente tem um pouco ainda que com sinal ideológico trocado, né? Sim, mas o mal pode ser de esquerda ou de direita. Sendo mal, né, é deplorável o autoritarismo. Né? Então, o que me preocupa, Cláudio, só para complementar o que eu concordo com você, né, é que o Brasil tem muitos fios desencapados. Né? Então, o velho Bobbio aí falava das promessas não cumpridas da democracia. Quando a democracia não atende às demandas da sociedade, é evidente que vai criando descontentamento e ressentimento, o que é um campo fértil
para o populismo, né? E o Bolsonaro só se elegeu porque o brasileiro estava desencantado com as suas classes políticas. Eu acho que não tem outra explicação muito maior do que essa, né? Então, evidentemente, você tem esse problema. Nós não temos, as pessoas não estão bem, não estão satisfeitas. Não? Lógico que agora elas entendem que o Bolsonaro é parte desse problema. Antes ele era aquele que se colocou como fora dessa equação, né? Então, esse é um problema. A outra questão é a questão de segurança. O Brasil tem um problema de segurança grave, as polícias em muitos estados são muito próximas ao crime e, portanto, elas têm condição de desestabilização, né? A gente viu isso no Ceará recentemente, a gente viu isso já na Bahia, a gente viu isso em São Paulo há vários anos atrás, e no Rio de Janeiro é uma constante, né? Bom, evidente que se houver desordem social, né, onde as polícias não só não sejam capazes de manter a ordem, mas muitas vezes sejam um elemento de estabilização, as Forças Armadas podem se ver obrigadas a intervir. Então, isso é um problema, porque a gente sabe, nossa querida amiga professora Maria Hermínia acabou de escrever um artigo belíssimo sobre isso, que quando elas entram no poder é difícil saquear, né? Então, eu acho que, embora não haja nenhum ambiente para golpe, o que o presidente tenta fazer o tempo todo é forçar a cerca, é balançar o barco, né? Porque a desordem é o meio natural onde o populismo busca oferecer uma solução através da força, né? Então, esse é o problema que eu vejo hoje de um curto-circuito, de uma desordem que favoreça uma intervenção ou exige algum tipo de intervenção armada, né? Então, nesse sentido, é muito importante aí que militares responsáveis digam, não entraremos, não faremos, não fazemos parte disso, como aconteceu nos Estados Unidos com o comando das Forças Armadas Americanas. Quando o Trump convocou, disseram, de forma alguma, nós não fazemos parte disso. Infelizmente, aqui o que a gente viu foi o chefe da Marinha, o chefe da Aeronáutica dando declarações de teor partidário, né? Isso é muito preocupante. O chefe do Exército ainda permaneceu calado, embora tenha sido um dos signatários daquela nota, né, que o ministro da Defesa articulou contra a CPI, quando o Omar Aziz deu aquelas declarações sobre a chamada banda podre, ou lado podre das Forças Armadas, enfim, e uma reação que me parece, primeiro, inadequada para chefes de forças, né? Segundo, talvez num tom muito acima do que seria aceitável, né? Podia eventualmente ter sido uma resposta protocolar aí do ministro da Defesa, que a gente sabe que é um militar também, ainda que da reserva, né? Mas, enfim, veio dos outros. E acho que você toca num ponto importante também. Parece que mais provável do que um golpe, uma ruptura da democracia propriamente, o que talvez seja possível, infelizmente, é um grau de violência política muito grande, né? Que pode até não ser uma violência política que leve ao rompimento da democracia, mas pode produzir um estrago imenso, pode ceifar a vida de pessoas, pode piorar ainda mais a qualidade do nosso regime democrático. Isso eu acho que é uma coisa que não está fora do horizonte, não só por essa situação das polícias, que a gente sabe que já são muito violentas e extrapolam essa violência frequentemente, ainda andam se rebelando, mas também por conta desse liberou geral de armas, né, que o presidente promoveu, que estão na mão de civis, e vai saber o que essas pessoas, a depender do seu alinhamento político, a gente imagina que haja aí muitos simpatizantes do presidente Bolsonaro, como é que vão se posicionar no caso, por exemplo, de um afastamento dele, ou de uma inelegibilidade, ou até mesmo de uma derrota eleitoral. Infelizmente a gente viu, né, Cláudio, uma militarização da vida política brasileira que não se iniciou agora é o ápice disso, né? Mas se iniciou no governo Dilma, né? Com a ampliação das operações de lei e ordem, escalou no governo Temer, né? Com a intervenção no estado do Rio de Janeiro, né? E, evidentemente, isto foi uma consequência da incapacidade do Estado brasileiro, não só da União, mas dos Estados, de reformarem os seus aparatos policiais, de modernizarem os seus aparatos policiais, de proverem as polícias de uma capacidade profissional de manutenção do Estado de Direito, né? Na medida em que isso foi se deteriorando, né, e aí começou a se empregar as Forças Armadas. E as Forças Armadas, evidentemente, para entrar nisso,
pediram algo em troca. Primeiro, uma mudança na legislação para que elas não pudessem ser julgadas por eventuais crimes praticados. Então, criou-se uma espécie de estado de exceção dentro da democracia, tá? E isso foi ampliando. Então, eu acho que isso é o resultado de um processo de muitas falhas, de muitos governos, de todas as colorações, que levou a esse retorno. E o que está se buscando agora é conter esse avanço. Por quê? Porque as Forças Armadas não são preparadas para jogar o jogo democrático, né? E são armadas. E pelo fato de serem armadas, quando elas entram no salão, os outros não têm muito como se contrapor, né? É aquela velha coisa, quem está armado fica fora da gafieira, porque causa estrago dentro da gafieira. Sim, e esses dias a gente viu, quem está armado não ameaça. Exatamente. Que é outra coisa, né? Já foi dito. Então, é por isso, enquanto o mundo for perigoso, houverem interesses adversos, a gente vai ter que conviver, tem que ter forças armadas. Agora, para terem o acesso ao monopólio da violência, não podem participar da política. Essa é uma pré-condição do regime democrático. E é isto que, infelizmente, determinados setores das forças brasileiras parecem não entender. Não é uma hostilidade às Forças Armadas, é que elas não podem participar do jogo porque elas desequilibram por estarem armadas. Simples assim. Perfeito. Muito bom, Oscar. Poxa, te agradeço muitíssimo essa conversa, foi excelente. Ainda que os nossos, digamos, o que a gente prevê daqui para frente não é um cenário dos mais alentadores, infelizmente, mas é muito importante a gente entender o que está acontecendo, refletir sobre isso, até para poder reagir a essa situação toda. E eu peço, Oscar, aí que você faça as suas amarrações finais para a gente fechar. Eu só quero te agradecer, infelizmente não tem amarrações finais, né? Veja, acho que é um pouco arriscado, né? Dar que está tudo funcionando bem. Isto é o sistema democrático, é um sistema de embates. Na realidade, nós temos sinais muito claros de que há uma disfuncionalidade, um desajuste das instituições. E isto impõe a todos os setores democráticos colaborarem para proteger a democracia. A democracia não se protege a si mesma, ela tem alguns mecanismos de proteção, mas depende, sobretudo, da sociedade abraçar as instituições, reforçar as instituições e permitir que elas atravessem essas borrascas. Eu acho que esse é o momento, pelo menos por precaução, que todos nós devemos nos preocupar com a própria possibilidade que a democracia não trafegue bem. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é um momento de cautela, um momento em que todos devemos estar, independentemente das nossas posições ideológicas, afinados com a necessidade de defesa da democracia. Muito bom. Bem, Oscar, então, reforço aqui o agradecimento. Obrigado pela conversa, obrigado, enfim, por tudo que você ajudou a gente a entender melhor aqui durante esse programa. E com isso, eu agradeço também, como eu sempre faço, a quem nos assiste no YouTube, a quem nos ouve nos podcasts. Lembrando que agora dá também para ler o blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital. Convido quem ainda não conheceu que vá até lá. E dizendo tudo isso, eu encerro. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.